capítulo 11, no verso 1, fala bem assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. De novo, era então Jefté, o gileadita, ou seja, de Gileade, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Você consegue se colocar no lugar de Jefté? Né? Consegue imaginar, irmão, você na escola? A reação das pessoas ao ter a informação, porque por mais que a gente tenha algumas coisas queira até ocultar, a informação chega para as pessoas, sim ou não? E sempre chega mais do que realmente é, sim ou não? Infelizmente é a verdade, e infelizmente dentro do contexto cristão. Porém, filho de uma prostituta. Então, olha só, irmão, 3 pontos aqui nesse versículo, se você gosta de circular na sua Bíblia, porque isso, de repente, não fala que você é filho da prostituta, né? Não, mas muitas vezes coloca alguns detalhes, alguns porém, na sua vida, porque ele fala, Jefté, um gileadita, era um guerreiro valente, então uma qualidade, sim ou não? Uma qualidade desse homem valente, homem valoroso. Aí ele fala, filho de Gileade e de uma prostituta. Coloca para mim a ACF, igual a minha versão, que aquele já muda um pouquinho, mas é o mesmo significado. Mas a minha versão fala bem assim, era então Jefté, o gileadita, homem valoroso. Então está falando dele, tem uma grande qualidade, de valor. Aí ele coloca um porém, porque, irmão, por mais que você tenha carregado de qualidades, as pessoas sempre vão querer colocar um defeito, um porém. E eu vou ser sincero, por mais que as pessoas não coloquem um porém, todo mundo aqui tem um porém. Nossa, pensa aquele cara tranquilo. Nossa, aquele irmão é muito tranquilo. Mas quando ele estoura, ninguém segura. É um porém, né? Uma grande qualidade de paciência, mas ao mesmo tempo, um grande alerta. Não tire ele desse quadrado. Está entendendo? Né? Conhece alguém assim? Não olha para o lado agora para não denunciar. Então está falando de um homem, está falando de sua qualidade, está colocando um porém filho de uma prostituta. Mas o versículo não termina dizendo sobre isso. O versículo termina, mas Gileade girara a Jefté. Você tem seus valores, você carrega na sua vida as suas boas marcas. A vida terrena vai querer colocar alguns porém, mas, quem te gerou foi o Senhor. Jefté, homem valoroso, qualidade. Porém, filho de uma prostituta, um grande porém que podia arrebentar ele na escola. Quanto ele poderia ser zoado. Mas, filho de Gileade. Irmão, eu tenho uma palavra para você nessa, não importa qual é o seu porém, quais são as suas situações e circunstâncias, Deus te gerou, e te gerou para um grande propósito. Ainda que a vida tenha colocado os seus porém, Deus colocou a sua marca, Ele colocou um selo. E que selo é esse que Paulo fala? O selo do Espírito Santo. Aquele homem, aquele menino, é isso. Porém, cara, depois que ele se converteu, é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Deus o gerou para um propósito infinito. Mas o versículo daí ele dá continuidade. Porque você tem a sua qualidade, você tem o seu defeito, você tem de onde você vem. Importante para você vencer todo sentido de rejeição, entenda realmente de onde você vem. E de onde você realmente vem, irmão? De lá, de Deus. Deus soprou sobre aquele boneco o fôlego de vida. Onde você estava, irmão? Você foi gerado em Deus. Dentro de Deus. Só que a história daí continua, porque você foi gerado por Deus, foi colocado na terra,
tem os seus porém, e não é só, a vida não é só sobre você, tem um monte de gente que te cerca. E a maioria das pessoas que te cercam nem sempre te entendem. E quer que eu fale algo para você? Ninguém tem obrigação de te entender. Como assim, pastor? Não tem. Mas o versículo continua falando para nós. Era então Jefté, o versículo 2. Também a mulher de Gileade, peraí, agora Gileade, ele gerou filho com uma prostituta, só que agora Gileade, ele vai gerar filhos da sua mulher. Jefté era um bastardo. E agora o papai, Gileade, ele vai gerar quem? Da esposa, a mulher. Agora ele vai fazer a coisa correta. Vai gerar filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. E lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. És um bastardo aqui. Então, se você quiser manter sua Bíblia aberta, depois a gente vai continuar a leitura. Mas consegue entender esses 2 versículos que eu li contigo? Porque ele começa a pontuar a Bíblia. Ela não deixa nenhum nó desamarrado. Deus vai fazendo um negócio. As respostas da Bíblia estão na própria Bíblia. Não tem alguém explicando a Bíblia. A Bíblia, irmão, ela não é explicada por alguém. Ela é explicada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que você buscando dele vai te dar a interpretação. E dentro dessa situação, falando hoje sobre rejeição, o que é rejeição? Rejeição é não aceitação. O que é rejeição? É uma recusa. O que é rejeição? É uma repulsa. O que é rejeição? É uma desaprovação. O que é rejeição? Uma exclusão. E quando ocorre a rejeição? A rejeição ocorre quando nós nos sentimos não aceitos ou desvalorizados por uma pessoa ou por um grupo. Consegue entender? Então, toda a rejeição, ela pode muitas vezes ser causada por uma pessoa ou por um grupo. Pode ser. A Bíblia fala aqui nesse texto que o pai dele rejeitou ele, mas teve a rejeição dos irmãos. Então, a rejeição, ela acontece de diversas formas. É por isso que eu falo para você, irmão, guarda o seu coração, para que você não seja essa pessoa de rejeição, de repulsa, de exclusão. Aprenda a não excluir ninguém. Mas eu não concordo, e tudo bem. Mas todas as pessoas que Deus coloca no seu caminho, e por mais difícil que elas sejam de lidar, você acha que é sobre ela? Na verdade, Deus está querendo lapidar. Não é sobre a pessoa ruim, é sobre você. Sabe aquela pessoa mais difícil que você faz? Nossa, essa pessoa, toda vez que eu me encontro com ela, é Deus falando assim, ó, ferro afia ferro. Eu vou usar ele para ver se você está pronto a realmente se converter. A viver não a metanoia, mas a viver o epitrétios lá. Sério, aleluia. Então, Gileade não pediu para nascer. Lá está aquele homem importante, dentro do seu povo, dentro de sua tribo, lá da tribo de Gade, e ele encontra uma mulher da vida. Ele se afeiçoa a ela, fala, opa, ele se deita com ela, e ela engravida, nasce Jefté. Mas por mais que ele fosse filho de uma prostituta, vai viver de repente onde ela vivia, aquele menino ele foi crescendo, e por mais que ele tinha uma grande marca no seu nascimento, ele cresceu com uma valorização. Ele já nasceu com uma marca, não faz parte da família, não faz parte do nosso contexto. O cara tem uma pisadinha na bola, mas aquele menino cresceu e se tornou um homem de valor.
Aquela menina cresceu e se tornou uma mulher de valor. Meu irmão, nós não vamos parar de culpar as situações que nós vivemos no nosso nascimento para ficar carregando essas marcas. Se torne alguém de valor, se torne alguém que vai crescer, se torne alguém que vai evoluir, ainda que no seu nascimento tenham grandes marcas. Ainda que o seu nascimento, muitas vezes, nem todo mundo quer ouvir. Ainda que o seu nascimento não possa passar no telão, porque muitas vezes lá estão as pessoas sempre prontas ao quê? Nossa, lá a filha prostituta. Lá vai. Ô Gé, foi? Até quem é sua mãe? Você tem noção do que era a vida daquele menino crescendo? Mas nenhuma situação que ele viveu em todo o seu crescimento transformou ele em um homem sem valor. O ambiente, a situação e a circunstância não mexeu com o caráter de Jefté. Ele decidiu ser e seguir. Não de repente o erro que o seu próprio pai causou, mas entender quem era o pai. Entender que ele nasceu. E se ele nasceu, ele não quer ficar vivendo daquelas marcas difíceis. Ele quer se tornar alguém diferenciado no meio de sua sociedade. A grande questão é, eu não sei como foi o seu nascimento, se foi planejado ou não foi, se os seus pais pensaram em você ou não, se o papai estava tão alegre, é um menino, de repente, vem a menina, não, eu queria um menino. Tem crianças que já foram rejeitadas no ventre. Papai sonhou a vida inteira em ter um menino, sonhou a vida inteira em ter um menino, e de repente não veio o menino, veio a menina. Ou ao contrário, sempre desejou uma menina. Nossa, o meu sonho agora é uma menina, meu sonho agora é uma menina, vai vir uma menina, nossa, vai lá no médico, a ultrassom, vai, passa, nossa, que belezinha, lá, carequinha, é um meninão, menina. Parece que não. Mas já começa, muitas vezes, no ventre, a rejeição externa. O nascimento é interno, mas a rejeição é externa. Mas já aconteceu. Ou pais que não planejaram e de repente aconteceu, falam, nossa. E é engraçado que as pessoas, no meio de uma discussão, no meio de uma questão, têm a facilidade de colocar para fora algumas coisas que não foram tratadas no coração, e olham muitas vezes numa briga, numa discussão, e olha, eu não te planejei, eu não queria você, mas você veio, e agora é o meu azar. Eu tenho uma palavra para você, Jefté. Talvez seu pai não planejou, talvez a mãe não planejou, talvez não era o que ele queria, ou o que ela queria, mas você nasceu segundo o propósito de Deus. Não é por causa dele, é por causa do propósito que Deus tinha na sua vida. A mãe não planejou, não era o que o pai queria. Ele queria um meninão, queria uma menina linda, mas você nasceu e Deus não errou no propósito. Ele nasceu você na terra para usar você para um grande propósito. Está na hora de você se desconectar de toda essa rejeição interna dos seus pais, de todo esse nascimento que você não tem noção. Eu já vivi isso, já tive pessoas no aconselhamento sobre isso. Quantas pessoas que quando a mãe descobriu a gravidez, só não fez um aborto. Por quê? Porque muitas vezes alguém segurou. Ou muitas vezes até tentou um aborto, mas não conseguiu. Você não é obra do acaso. Você pode não ter sido planejado por alguém terreno, mas foi planejado no coração de Deus. Lá da Jefté, e ele decidiu, irmão, e tem coisas que eu preciso que você entenda. Deus, vem aqui, tem coisas que você precisa se posicionar. Eu não vou viver a rejeição do ventre. Eu não vou ser o que os meus pais estão falando a meu respeito. Eu vou ser o que a Bíblia fala que é para mim ser. Mas, pastor, mas a rejeição do pai, da mãe, pastor, isso causa grandes marcas. Se a tua família terrena não consegue entender, o Senhor não te desprezará.
Ele não deixa um filho. Ele não deixa uma filha. E é por isso que muitas vezes, quando a família rejeita, Deus prepara outra pessoa para cuidar. E Deus vai colocando pessoas para te alimentar, para te aconselhar, para instruir, que não te geraram, mas criaram você, cuidaram de você. E muitas vezes foi uma professora da escola, muitas vezes foi um vizinho que, sabendo de toda a tua dor, levava aquele salgadinho para você na sua casa. Ou depois de uma surra, você saía correndo e era protegido por aquela pessoa, sem seus pais saber. Ou muitas vezes, a própria igreja, Deus colocou alguém, um obreiro, um pastor, alguém que se tornou seu pai. Pastor, mas eu estou com 40 anos, só aconteceu isso agora. Uau, aconteceu isso agora, está acontecendo. Mas poderia ter acontecido antes, poderia, mas aconteceu, está acontecendo. Aceita a filiação de quem verdadeiramente é o seu pai, Jefté. Então, em toda aquela situação, aquele homem decidiu, cara, eu vou viver. E ele decidiu ser um grande homem de valor. Está tudo normal, embora a situação não, Nilton. Mas ele decidiu, ele tomou uma decisão na vida, ser diferente. E não deixar as marcas da vida o rotular. Irmão, não deixe a vida te rotular. Não viu os rótulos que a vida te dá. A Bíblia fala que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então a Bíblia fala muita coisa. Quando o mundo te rotular, tira esse rótulo. Fala, não, eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Palavra do pastor Márcio Valadão, né? Grande autoridade no nosso Brasil. Que ele vai crescendo e está tudo certo. Só uma situação, não, mas ele está indo. E de repente, eu imagino o pai chegando e falando assim, filhão, você vai ter irmãos. São meus filhos, com a minha esposa, você vai ser seu irmão. Ah, tudo bem, cara? Nasceram os filhos de Gileade com a esposa. Eu imagino, como foi para Jefté receber aquelas crianças, vendo aquelas crianças nascerem. Embora, ao olhar, podia falar, cara, esse não é bastardo. A Bíblia não vai dar esses momentos. Mas consegue se colocar no lugar de Jefté? Marcas podem ter sido pesadas, ou uma grande alegria pode ser colocada no seu coração. A Bíblia fala. Mas pensa você, e analisa você como seria você nessa situação. Mas Jefté, um homem de valor, está crescendo, os seus irmãos nascem, e eles começam a crescer também, e quando seus irmãos crescem, olham para ele, diz, você não vai herdar junto com a gente. Você não é filho da nossa mãe. Você é filho do nosso pai, mas filho de uma prostituta. Você é bastardo aqui. Você tem noção, irmão, o que é para esse menino ouvir isso dos seus irmãos? A rejeição, a não aceitação, a exclusão, a repulsa dos seus irmãos para com ele. E de repente aquele homem, o que vai ser deste homem? O que vai acontecer na vida deste homem? O que vai acontecer na vida deste menino? O que vai acontecer na vida dessa menina? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a rejeição, porque a rejeição tem o poder destruidor de colocar marcas que nem um psicólogo muitas vezes vai conseguir tratar. Não exclua ninguém, não rejeite ninguém, porque isso causa marcas. Pastor, mas eu fui excluído. Não é porque você foi excluído que você vai se tornar alguém que vai excluir. Não é porque você não teve um pai que você não vai ser um grande pai. Eu quero declarar, irmão, ali que você vai ser um grande pai, uma grande mãe. Você vai ser grande nessa história, ainda que não tenha recebido essa paternidade, você vai entregar, porque o nosso Deus e Pai vai te ensinar. Aleluia. Excluíram Jefté. E toda a exclusão, irmão, nos leva a tanto sentimento. E olha o que o texto diz. Vamos lá. Verso 3. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos ajuntaram a Jefté e saíam com ele.
Novamente, olha só, ele sai da sua cidade, sai do meio do seu povo, sai da sua família, ele sai de um ambiente e agora vai para Tobi. Com homens com uma cultura, uma forma de andar, com uma forma de viver, que não era o que um homem de valor estava habituado e acostumado. Muitas vezes, com todo o valor que você carrega, Deus vai colocar alguns homens com não tanta sabedoria do seu lado. Homens e mulheres com não tanta ética do seu lado. Com não tanto respeito do seu lado. Você nunca viu sobre pornografia, mas de repente aqueles homens levianos, aqueles homens que não têm temor de Deus, vão chegar e vão mostrar aqueles vídeos pornográficos. E vai começar a mudar as culturas que você carregou com tanto zelo. Mas ele era um homem de valor e não foi contaminado. É possível você não se contaminar com o ambiente que muitas vezes você está vivendo. Não deixe o ambiente ruim. Muitas vezes, pastor, o senhor não tem noção do que eu passo na minha casa, na minha família, pastor. Não deixe o ambiente ruim da sua casa, do seu trabalho ou de onde você vive tirar o valor que você carrega. Nossa, eu só escuto, eu só vivo com gritos. Não se torne alguém que grite. Eu só vivo com pessoas que falam palavrão. Seja você alguém que vai trazer palavras de cura. Seja você a paz. Irmão, a paz que você não tem, muitas vezes é a paz que você não entrega. Eu não tenho paz, mas como... pastor, eu não vivo em paz. Tal pessoa, irmão, a paz ela tem um valor gigantesco. Eu preciso que você entenda. Se o ambiente não tem paz, a culpa não é do ambiente, é você que não entendeu a ser o pacificador naquele ambiente. Jefté se fez ali, juntamente com eles, mas não mudou quem ele era, o valor que ele carregava. E a história, entenda, a história não acaba na rejeição que você está vivendo hoje. A sua história não acaba na rejeição que você recebeu no ventre. A sua história não acaba na rejeição dos seus pais. A sua história não acaba na rejeição daquele relacionamento. Ei, para de viver nessa rejeição que travou você em um presídio que não é físico, mas que você não consegue se libertar. Tenta andar, tenta evoluir, mas mentalmente já está preso naquela situação por causa de uma rejeição emocional. Mas o texto continua falando para nós. E aconteceu que depois de algum tempo, irmão, você precisa entender que a rejeição, ela não vai ser curada no momento. Em algum momento vai passar um tempo, Quito. Quanto tempo passou, Manuel? 2 meses? 3 meses? 1 ano? Vai saber. Mas eu quero falar para você. Tic-tac. Tic-tac. Está difícil, mas o tempo está passando. O pastor Manuel pegou. Está complicado, você não está vendo, mas o tempo está passando. E você não está enxergando, mas Deus já está movimentando o ambiente que rejeitou você. Ele não está vendo, mas o ambiente dele foi acessado por Deus. Jefté não está vendo, ele está em Tobi, o tempo está passando, e quem é ele? Como era o ambiente dele? Como era a vida dele em Tobi? Ai, ele não está enxergando, mas a terra que ele foi rejeitada está sendo sacudida. Fica tranquilo, Deus vai sacudir toda a poeira de rejeição para trazer você um ambiente de cura. Oh, glória! E continua dizendo ainda mais para nós. Aleluia, aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, contra o povo dele. E sucedeu que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Aí não é um cara rejeitado, na hora certa você vai ser lembrado. Não é um cara esquecido, não passou muito tempo. Você carrega a cura, você carrega a libertação, você carrega a transformação. Então não saia de Tobi até Deus visitar. Eita! Deus vai visitar o Tobi que você vive.
O ambiente que você usou não para morar, mas para se esconder. Eu era uma pessoa que falava tanto, mas eu me escondi no silêncio. Deus vai visitar o teu silêncio, porque o seu Tobi muitas vezes não é uma cidade. O seu Tobi é uma forma que você começou de repente a viver. Você é uma pessoa comunicativa, mas diante da rejeição entrou no seu Tobi, que é um lugar de silêncio, um lugar que ninguém te conhece, que ninguém sabe que ninguém conhece a tua história, mas Deus vai visitar essa cidade escondida que você está vivendo. Ele vai visitar a sua sala de silêncio, o seu quarto escuro, e vai chegar uma informação. Tem gente batendo na porta, Jefté. Quem que é? Eu não sei, eu não estou habituado com esse povo. Essa placa aí não é da nossa cidade. Eu puxei no QR Code lá, porque essa Mercosul atrapalha a gente, tem hora. Né? É legal, irmão. Não, é legal. Na nossa época, quando a gente pegava um carro, falava, nossa, olha que longe que ela está, lá do Paraná. Hoje você olha a placa, vai saber do que, onde é aquele desgramado. Aquele inimigo. Né? É tão bonito, né? Podia colocar bairro São Roque, olha que da hora que você. Residencial solar, onde você é? Nossa, marcado. Puxei no QR Code aqui e não achei de onde é essa galera. Jefté sai. Bom dia, tudo bem? Pois não? Nós somos de Israel. Porque uma hora você vai ser confrontado com o povo da rejeição. Você pode fugir, Marcinho. Mas Deus pega e faz bem. Olha aqui, Marcinho, não abaixa a cabeça não. Deus faz assim, ó. Jesus, que graça é essa, oh glória. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram aos anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Eles não vieram para, entenda, eles não vão chegar para pedir perdão para você, perdão pela rejeição. Porque nem todo mundo que rejeita entende muitas vezes que está te rejeitando. Eles vieram para buscar ajuda. Gente, como ajudar quem te rejeitou? Como estender a mão para quem te recusou, te excluiu? A Bíblia é linda, né? Versículo 6. E disseram a Jefté: vem, seja o nosso chefe. Não é o excluído? Não é o rejeitado? Não é aquele que as pessoas colocou para fora da cidade? Eu saí em fuga, eu estou em Tobi, ninguém sabe quem eu sou. Irmão, você não sabe quem é, mas as pessoas não sabem. Mas Deus conhece a tua história. E de repente chegou, e ele esquece que as pessoas que te rejeitaram muitas vezes vai te pedir perdão. E eu vou desconstruir algumas coisas aqui. Nem todo mundo que te rejeitou vai te pedir perdão. E tem algumas pessoas que te rejeitaram que nem vivos estão mais. Você vai ficar preso nessa rejeição aí? Não, então joga hoje essa terra naqueles que já morreram, no túmulo. E aqueles que estão vivos, pastor? Quando ouvir, poucos deles pedirão perdão. Mas muitas vezes, ele sabe que você tem sabedoria. Ele sabe que a sua oração é poderosa. Toda vez que aquele... Nossa, ele era complicado, mas toda vez que aquele Jefté orava, rapaz, já era curado, cara. Eu te rejeitei, Jefté, mas, cara, você pode orar por mim? É porque eu estou com umas dores aqui, assim, você pode... Irmão, entenda que toda rejeição que você possa ter passado, seja qual for a pessoa, a situação, a circunstância, a igreja, não entra no sentido de se vitimizar. Rejeição? Cara, o que será que Deus está querendo comigo, mano? Pastor me rejeitou. Cara, o que Deus está querendo? Pastor, valeu, cara, você acelerou um negócio aqui, você me rejeitou, mas o que está acontecendo? O que o Senhor está querendo, Deus? Disseram a Jefté: vem e seja o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Eu comecei falando que ele era um homem de valor. Pode ter te rejeitado, mas as pessoas no fundo sabem qual é o seu valor. E no tempo certo te buscam. No tempo certo eles vão... Irmão, e é engraçado. Ele falou para onde tinha ido? Ele falou para onde tinha ido?
Quando Deus quer fazer, irmão, até os esconderijos ele já acha. Vamos um pouquinho mais? Porém, Jefté, aí, irmão, posicionamento. Disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim? Aí, pastor, agora ele vai descer o casaco. Pastor, está vendo? O senhor vai agora desconstruir tudo que o senhor pregou. Porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Ele está dizendo assim, ó, eu sei o que eu passei lá atrás. Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Ele está falando assim, ó, vocês me expulsaram, vocês me excluíram, e por que estão vindo comigo a mim agora? O que está acontecendo? E olha a sequência. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Nós sabemos o que nós fazemos. Nós fizemos lá atrás. Mas segue, cara. Vem com a gente, seria o nosso chefe. Porque você é de valor. E através de você tem livramento para o nosso povo. Não nos abandona. Não abandona quem te rejeitou, irmão. Alguém me traiu, não se torne um traidor. Alguém te ofendeu, não se torne um ofensor. Alguém mentiu, não se torne um mentiroso. Não se torne aquilo que fizeram para você. Está entendendo? Você não tive um bom pai. Seja um extraordinário pai. E continua um pouquinho mais. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: toda rejeição precisa não apenas curar o nosso coração, não apenas transformar a nossa vida e não carregarmos essas marcas, mas precisa criar em nós um posicionamento. Porque quem não se posiciona continua sendo rejeitado. Quem não se posiciona é rejeitado e abusado até mesmo naquilo que ele é e carrega. Então nós temos que entender o nosso posicionamento diante das situações da vida que nós vamos encarando ao longo do tempo. Se me levar de volta para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? Eu quero uma certeza do que vai acontecer. E a sequência: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Tua palavra lá atrás não teve valor, mas a tua palavra agora faz todo sentido para a nossa vida. Um pouquinho mais. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Queridos, entenda que todo ambiente de rejeição que você viveu, Deus vai criar oportunidade para você ter uma voz de comando. Fui rejeitado da paternidade, Deus vai te dar uma voz de comando na paternidade. Fui rejeitado na minha profissão, Deus vai te dar uma voz na sua profissão. Fui rejeitado no meu ministério, Deus vai te dar uma voz no teu ministério. No ambiente de rejeição, é o mesmo ambiente que posiciona você para viver o seu propósito. Parece, né, as palavras que a turma está soltando hoje, né? Hoje a turma solta um monte de coisa, né? Propósito. Está muito assim nos tempos atuais, do século 20, até 21, acho que ainda, né? Acho que deve ser. Mas vamos continuar. Ismael, quando eu cantava desde criança, comecei a cantar com 3 anos de idade, as pessoas não queriam me ouvir, porque minha voz era ardida. Quando eu ia para o instrumento, não queriam me ver tocar, porque eu tocava alto demais. Quando eu ia falar, não queriam me ouvir, porque eu era gago. Falar com gago é complicado, irmão. Eu te entendo. Mas um conselho: nunca termine a frase de um... Deixa ele terminar, irmão. Seja paciente. Não queira ajudar o gago, irmão. Um conselho. Conselho. Rapaz, não. A Patrícia está lá. Você termina a frase de forma errada. Você está entendendo, irmão? E pode deixar essas partes aqui, viu? Deixa queimar agora. Aleluia. Eu fui rejeitado no meio da música. Fui rejeitado no meio na questão instrumental, quanto na questão vocal. E todo o tempo foi passando. E onde eu fui rejeitado no instrumento, Deus começou a me posicionar e me levar para tocar instrumentos onde eu fui rejeitado. Me levou em lugares para cantar onde eu fui rejeitado.
Porque a rejeição carrega consigo um propósito extraordinário e eterno da parte do Senhor sobre a sua vida. Mas se eu tivesse ficado amarrado à rejeição, eu teria perdido a minha vida e não estaria aqui pregando com vocês. Já fui rejeitado pela igreja. Uma vez eu estava tocando bateria. Pode ser também, não tem problema nenhum. Chegaram para o ensaio e falaram assim: sai daí, deixa o seu irmão tocar. Zaia tocava bateria, cadê o Zaia? Algum lugar aí. Foi arrebatado. Dor de cabeça. Receba em nome da cura, em nome de Jesus. E o Zaia tocava bateria na época, e ele, de repente, o Zaia vai para a bateria, mas na hora que o cara vai tirar eu, irmão, ele pega assim pelo braço. Irmão, lasquei uma mordida nele, irmão. Irmão, eu usei toda essa garra dentária que eu tenho. Irmão, aquele dia foi uma literal mordida de tubarão. E ele tentava tirar, os obreiros tentavam tirar, mas eu cravei meu dente, irmão, com tanta raiva. Irmão, eu arranquei a pele daquele irmão lá. Sabe? Não sei como não apanhei naquele dia, nem entendo, e nem quero graças a Deus por isso, foi livramento. Me tiraram dali e tanta coisa, eu preciso encontrar chão para pedir perdão para ele. Se está assistindo o vídeo um dia, receba, eu peço perdão em nome de Jesus. E passei uma mordida nele. E assim foi acontecendo. Aos 8 anos de idade, chamado de ladrão. E a rejeição foi acontecendo na igreja. E onde eu não esperava ter rejeição, eu sentia rejeição aos 15 anos de idade. 15? Crescendo num ambiente profético, crescendo num ambiente de promessas, era para viver tudo o que Deus tinha na minha vida sobre questão musical. Papai tinha preparado todo um caminho para a gravação. E de repente papai me exclui e grava a minha irmã. Eu me senti rejeitado pelos meus pais naquele dia. Eu vi a minha irmã gravar um CD e cantei uma das músicas com ela, mas com o coração carregado de rejeição. Por 2 anos eu fiquei dentro da igreja, não querendo cantar, embora cantava, nem me importando se vocês iam gostar ou não, porque eu carregava naquele momento uma rejeição dos meus pais. Antes ainda dos 15 anos de acontecer essa questão de sentir rejeição dos meus pais, eu sentia rejeição das pessoas, porque eu era esquisito, irmão. É feio, irmão. Magrinho, magrinho, magrinho. Um cabelo torto para cá, né? Queria ter o cabelo do Caleb, balançar assim, irmão. Olhar para a turma que tinha cabelo igual do Caleb e falar assim: Senhor. Tentei deixar crescer uma época para tentar fazer assim, irmão. Não deu certo. Rejeitado, a turma falou assim: aí, irmão, na escola era o feinho da escola. Na igreja era o esquisitinho. Irmão, falou um negócio para você, não despreza só porque a pessoa é esquisitinha, irmão. Uma hora vai melhorar. Eu melhorei um pouco. Ele é meio estranho, pastor. E a gente tem facilidade de se conectar, embora a gente às vezes é feinho, a gente quer se conectar com gente bem vestida, com gente bonita, com gente de aparência. E a pessoa é meio estranha, nossa, é meio estranha. Irmão, e a gente não quer ficar perto de estranho. A gente vai, pai, Deus abençoe, tá? E fica aqui com os caras que ele acha, não. Irmão, perto dos feios você se destaca. Você está entendendo? Então, assim, não pode, não. Faz amizade com os feinhos, irmão. Imagina as meninas vendo aquele grupinho de 5 irmãos e estão procurando a bênção. Se você está no meio dos feios, irmão, as irmãs vão olhar para assim, ó. Cara, olha a terra prometida, cara. Nota isso aí. Mas nós queremos, aí a gente quer ficar perto dos bonitos, irmão. E, irmão, sinceramente, perto dos bonitos teu, se lascou, irmão. Passou assim, falou assim, ó. Eu quero aquele. Aquele lá não, aquele lá deixar, é leproso. Leproso. Vai falar que você já não fez isso? Eu lembro nós numa conversa de jovens, né? Não precisa pagar não, pode ser toda essa parte aí, tá? Aí nós numa conversa de jovens, vamos conversar com aquelas meninas lá, aí ó, bonita, aí aquelas, não. Aí ó, é assim ó, eu falo com ela, e mas ninguém queria falar com a veinha. Aí o outro que tinha ficado sem nada, porque assim ó, eu falei primeiro, irmão. Aí ele ficou por último, ele falou assim, é assim? Ele não falou nada, irmão. Quando chegamos perto dele, irmão, ele queimou o filme de todo mundo. Ninguém falou com ninguém naquele dia lá. Queimou o filme de todo mundo. Mas nós temos facilidade em olhar para a aparência. Por mais que a gente fale, eu nunca rejeitei ninguém. Mas muitas vezes você rejeitou.
Consegue entender, irmão? Consegue captar? Então eu era o estranhinho, meu dente, irmão, era bem para frente assim. Se na época a Rede Globo, o SBT me visse, poderia me conectar a seu perna longa, né? O dente era grande, era gigante, parecia aquele, sabe aquele chiclete Ultrade? Eu tinha 2 na frente. E era terrível, as pessoas tinham muito apelido, tinha muita coisa, tinha muita história, e eu sentia aquela rejeição em questão de beleza na escola. O dia que eu desejei, com o papai falando sobre aquilo, porque aquilo me machucava, fui colocar aparelho, e o médico falou que ia cair todos os meus dentes, que ia ficar banguelo. Bom, já estava ruim, ia ficar pior ainda. Mas Deus usou um outro dentista, glória a Deus, porque, irmão, sempre busca a segunda opção. Ele colocou um aparelho, irmão, glória a Deus, começou a mudar o cenário da minha vida. E Deus começou, não fiquei bonito, mas foi melhorando a cena, entendeu? E começou até a parecer gente que gostava. Nossa, aí eu me sentia, irmão. Colocava aquela, lembra aquelas calças coloridas, que tinha firmeza do lado? Laranja, vermelha, eu comprei, mas me sentia com aquelas calças lá. Aquela calça que virava short 2 vezes. Já usaram. E eu comecei então a ser tratado em tudo aquilo. Deus tratou a questão ministerial, porque eu comecei a ir a lugares que eu nunca imaginei. Deus começou a me conectar com pessoas, irmão. Eu cheguei no ambiente, nossa, tem 3 que gostam de você aqui, cara. Eu falei, uau! Mas por dentro, eu não curti não. Mas por dentro, irmão, não tinha nunca tive nenhuma. Nossa, era sensacional. Deus começou a me curar. Deus começou a restaurar o meu coração naquele ambiente. Aconteceu a questão do meu pai, depois aos 17 anos Deus começou a curar o meu coração, porque não se tratava apenas de cantar, assim, se tratava de todo um propósito que Deus tinha por trás disso. Você precisa entender que na sua vida você carrega algo poderoso, mas precisa entender que em alguns momentos você vai ser rejeitado, inclusive pelo seu ministério, pelo chamado e pelo fogo que você carrega, porque nem todo mundo tem a bagagem que você tem e vai transmitir, e embora você carregue algo emocional dentro de ti, que quer viver tudo aquilo, Deus vai permitir tudo isso, cara. E o que você fez, pastor? Fui para o joelho, falei, nesse momento é eu e o Senhor. Deus curou meu coração ao longo daqueles 3 anos. Deus curou a minha alma. Foi o tempo que Deus mais me usou para falar sobre relacionamento. Foi o tempo que Deus mais me usou para falar com casamentos. Foi o tempo que Deus mais me usou para falar com jovens. Porque vocês não têm noção a quantidade de jovens que estão se perdendo por um não que receberam num namorado. Eu tenho a palavra para você de uma namorada. Eu tenho a palavra para você. Toda a rejeição carrega consigo um propósito eterno de Deus. E Deus vai fazer grande coisa se você não parar nela. Eu busquei em Deus e fui curado em Deus. E eu hoje tenho vivido grandes coisas em Deus. Instrumento de cura sobre a vida de muitas pessoas. Para falar, eu sei o que é estar só. Eu sei tudo isso está passando. Mas o meu Redentor vive. Eu não vou parar porque a dor me alcançou. A rejeição carrega um propósito e eu vou viver. Você está entendendo, irmão? Que alguém curado não tem problema de falar da sua dor? Alguém curado não tem problema de falar das suas circunstâncias. Porque não é sobre dor, é sobre propósito, sobre cura, sobre milagre. E Jefté, tendo vivido toda aquela rejeição. Jefté, o cara que foi excluído, colocado para fora, saiu fugitivo, voltou como chefe, voltou como líder, voltou como príncipe. Eu tenho uma palavra para você. Deus quer curar o teu coração de toda a rejeição que você carrega, seja de quem for, ou da situação que for, para você viver aquilo que você carrega em Deus. Você não vai ficar por muito tempo em Tobi. E Tobi não fala de cidade, de lugar. Tobi fala daquilo que você decidiu usar para se esconder. Seu silêncio, você carrega o ministério. Vou dar um tempo, né? Olha para mim, todo mundo aqui agora, olhando, fixado. Todo mundo que tem propósito, não adianta se esconder, não. Deus te busca. Deus te acha. Ele falou onde estava? Mas descobriram onde ele estava? Vão descobrir. Em toda a rejeição que ele viveu, ele se tornou chefe do ambiente que ele foi rejeitado. Eu não sei qual é a rejeição que você viveu na infância ou até mesmo na sua juventude, no seu ministério. Eu já vivi na família, e não é, não, e rejeição não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que eu senti.
Que às vezes meus pais não sentiram que rejeitaram, mas muitas vezes rejeição, entenda, a minha mãe está aqui, e com muito respeito eu falo, rejeição não é sobre o que as pessoas muitas vezes fazem comigo, é sobre o que eu sinto. Talvez você não rejeitou, mas alguém sentiu rejeição sua, sabia disso? Mas todos vocês que muitas vezes carregam algum tipo de rejeição, o nosso Deus nos trouxe aqui para curar o nosso coração e para falar, chegou o tempo de você sair desse cenário. Eu te convido a ficar de pé, para pagar para a gente, Robson. Pastor Manuel vai ministrar uma canção aqui ao nosso coração. E queridos, essa canção que o pastor Manuel vai ministrar aqui carrega consigo uma palavra. É a conclusão dessa palavra ao meu e ao seu coração aqui. E você que em algum ponto viveu, ou vive, ou já sentiu esse ponto de rejeição, seja ministerial, familiar, emocional, vem para frente, eu quero orar com você. Enquanto eles vão aqui adorar o Senhor, eu fui curado e você também será curado. Você pode até dizer que tudo acabou. Você pode até dizer que a sua vida já não tem sentido. E que seu melhor amigo te abandonou. E que a sua família por você ninguém mais perguntou. Existe alguém que eu quero apresentar. Cadê você que nessa noite quer viver isso? Vem pra frente. Um dia ele morreu na cruz em seu lugar. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. A sua história não acaba aqui. Se decidir andar com ele, estar pertinho dele, se é na emoção, se é na alma, ele agora virá seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. A sua história não acaba aqui. Se hoje por ele você decidir andar com ele, estar pertinho dele, ele veio ao seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. Seu nome é Jesus. Esse Jesus está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Cadê você? Que em algum sentido, em alguma você parte, pode até dizer que tudo é. Você carrega isso que foi aqui ministrado. Pode até dizer que a sua vida. Nós queremos orar com você, não tenha vergonha. Eu me expus aqui para falar o que eu vivi e eu fui curado em Deus. E que seu melhor amigo te abandonou. E que a sua família por você ninguém mais perguntou. Existe alguém que eu quero apresentar. Um dia ele morreu na cruz em seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Seu nome é Jesus. Você não precisa viver essa rejeição. Seu nome é Jesus. A sua história não acaba na rejeição. A sua história não acaba aqui. Se hoje por ele você decidir andar com ele, estar pertinho dele. Uou! Ele veio ao seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. Vai sendo curado agora por completo.
tua história não aquilo que Deus tem continua em pé. Se hoje por Ele você decidir andar com Ele, está pertinho dele. Homem de valor, Ele veio ao seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. Meu Deus, a sua história não acaba aqui. Se hoje por Ele você decidir. Cadê você que ainda está escondido aí? Ele está pertinho dele. Cadê você que ainda está oculta no tobe? Vem, eu quero orar por você em nome de Jesus. Ajudar. Ele é o melhor amigo pra ti. Seja curado em suas emoções, filhão. Você percebeu ao longo da minha história a redenção que eu fui vivendo? Seu nome é Olha onde eu estou hoje. Eu falei sobre Jefté, mas eu estou aqui, filhão. Nenhuma rejeição de pessoas, de grupos ou de qualquer ambiente anula o propósito que Deus tem na nossa vida. A dor pode ser usada como uma desculpa para viver machucado a vida inteira, ou pode ser um grande instrumento de propósito por onde você andar. Eu quero declarar em nome de Jesus cura, restauração na alma, no corpo, na mente, porque não ficará nesta situação. Nós oramos, Senhor, e abençoamos, Jesus. Sua história não acaba aqui. Sinta Deus pegar todas as marcas que você carrega aí. Sua história não acaba aqui. Rejeição muitas vezes não são apenas em atitudes, são em palavras. Mas o Deus é o nosso Deus que cura. Deus está escrevendo a sua história. Há um novo tempo. Há uma nova história. Ele está curando. Receba no teu espírito. Receba no teu coração. Está renovando. A tua história não acaba na rejeição. A tua história não acaba na rejeição. A tua história não acaba na rejeição. Eu quero convidar você a estender suas mãos aqui para frente. Na última estrofe do coro desta canção, com as mãos levantadas, nós queremos ser abençoadores na vida dessas pessoas, porque as rejeições elas vão trazendo tantas guerras, né, Adriano? Vem aqui, filhão. Há uma cura por completo da parte do Senhor. Homem de valor. Homem de valor. Vai sendo curado agora, restaurado agora. Homem de valor. Jefté foi o cara da exclusão para a liderança. Eu senti e vivi exclusão na minha pele em várias áreas. Olha onde eu estou hoje. Igreja, olha para mim. Na questão ministerial eu nem entrei. Mas eu cheguei a entrar em lugares que quando as pessoas me viram, falaram bem assim: é ele que vai pregar hoje? É ele que vai pregar hoje? Eu fui desprezado quando eu entrei em igrejas que eu fui servir em outras cidades.
E o obreiro da porta, ao invés de receber e me abraçar e dizer seja bem-vindo, olhou para mim, é ele que vai pregar? Preciso falar para você, meu irmão. Aquele culto, o mesmo que falou na porta, enquanto eu pregava, no meio da pregação, estava rodopiando lá no fundo, falando em mistério, falando em língua estranha. Você precisa entender que você pode ser rejeitado, mas se você não parar nisso, quem te rejeitou vai dizer: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai o instrumento de Deus. Não para na sua dor, não para na sua rejeição. Deus marcou o encontro hoje para mudar literalmente a tua história. Não sabe nem pregar direito, não tem nem eloquência, nem conhece o texto bíblico, é gago ainda. Deus já me deu a oportunidade de pregar não só em cidades, mas em estados fora de São Paulo. Se você entender, meu irmão, Deus marcou essa noite para virar uma chave aí dentro, porque hoje Deus está visitando a terra do seu esconderijo. A sua história não acaba aqui. Se hoje por ele você decidir andar com ele, estar pertinho dele, ele vem ao seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. A tua história, sua história não acaba aí. Se hoje por ele você decidir andar com ele, estar pertinho dele, ele vem ao seu encontro só pra te ajudar. Ele é o melhor amigo pra te consolar. Seu nome é Jesus. coloca a mão sobre o teu coração e sobre a tua mente. Acenda as luzes pra gente, Robson. Hoje, toda rejeição foi sacudida, arrancada, de rejeitado para liderança. Você recebe essa palavra, irmão? Aplauda bem forte, então, o nome